Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, dando sequência à liturgia de ontem, hoje nós vemos a bondade de Deus e o esforço que Ele faz para resgatar Ló. O homem insiste em tirá-lo da cidade, Ló resiste, mas ele toma pela mão e o leva para fora da cidade. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Vai ao nosso encontro para nos resgatar. Mas infelizmente nem todos acabam dando ouvido ou aceitando o chamado de Deus para o seu bem, para a sua salvação. Por causa da intercessão de Abraão, que nós vimos na liturgia de ontem, Abraão insistindo, 50 justos, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, não vou. 45, 30, 20, se tiver só 10, não destruirei. E hoje nós vemos Deus que recordou de Abraão, e por isso ele resgatou Ló. A bondade de Deus não tem limites. Ele vai atrás daqueles que acolhem, ou seja, Deus chama. E aquele que está de coração aberto, acolhe a palavra de Deus. Acolhe o chamado. Vai existir dúvidas, vai existir receios, medos, inseguranças. Normal, por causa da nossa humanidade. Nós vemos já no Evangelho, os discípulos dentro da barca e uma grande tormenta, ou seja, uma grande tempestade, toma conta daquela região. O barco começa a balançar, ao ponto de virar, as ondas debatendo contra o barco, inundando, enchendo ele de água, eles retirando a água para não afundar. E ali o medo tomou conta daqueles homens. E veja, mesmo estando com Jesus no barco, eles tiveram medo. Homens inseguros, medrosos, mas foi os que o Senhor escolheu.
foi os que o Senhor o quis. E quantas vezes nós nos deparamos com esta realidade na nossa casa, na nossa família, onde muitas vezes passamos por diversas tormentas, diversas tempestades, parecia que não tinha mais fim, mas quando se acalmou e tudo passou, olhamos para trás e percebemos a presença de Deus. Percebemos que Deus estava conosco, mas nem sempre é assim. Por causa do medo, por causa da insegurança, muitas vezes nós nos fechamos para a graça de Deus. Porque o medo categoriza-se como insegurança ou desconfiança daquilo que Deus é capaz de realizar na nossa vida. Mas quando nós entendemos que Deus estava conosco, nós vamos entendendo que mesmo em meio a uma situação difícil, mesmo em meio a uma situação complicada, quase que o padre enrola a língua aqui, mesmo em meio diante das situações difíceis, Jesus está conosco. Mas veja, os homens, mesmo com medo, qual foi a atitude deles, destes discípulos? Foram ir ao encontro, ou seja, não foram ir, né? Foram ao encontro de Jesus. E o chamou, porque Jesus estava dormindo tranquilamente. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E esta também precisa ser a nossa atitude diante das situações de saúde, ou seja, de doença, diante das situações difíceis no matrimônio, diante das realidades complicadas dentro da sua casa com o seu filho. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus e clamar a Ele. Assim como os discípulos fizeram, foram ao encontro de Jesus e disse a Ele: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Mas infelizmente hoje o que nós vemos e observamos, principalmente em meio à vida familiar, quando tudo parece que está dando errado, o que o mundo prega e ensina é: joga tudo para o alto, mete o pé na bunda e arruma outro que você vai ser mais feliz. Mas o caminho não é esse. Até que ponto você está rezando? Como está o seu joelho? Se o seu joelho ainda não está sangrando, é sinal que você está rezando pouco. Não precisa levar, né, na forma literal, mas nós precisamos rezar, interceder pelos nossos, ir ao encontro de Jesus e fazer esta experiência pessoal com Ele. Porque Ele é o único que pode nos salvar. E diante do chamado, e diante da súplica daqueles homens, daqueles discípulos, Jesus respondeu: por que tendes medo, homens fracos na fé? E hoje esta pergunta ecoa no nosso meio, e Jesus nos questiona: por que tendes tanto medo, homens e mulheres de pouca fé? Por que está abandonando a sua família de forma tão rápida, sendo que você poderia resolver as situações de uma forma tranquila? Por que você desistiu de rezar pelo seu filho que está no mundo das drogas? Por que você desistiu de rezar pelo seu filho que está no mundo do alcoolismo?
Por que você desistiu de rezar pelo seu filho que fez uma opção de viver mais uma realidade de ideologia do que aquilo que é a lei natural do ser humano? Homens de pouca fé, por que tendes medo? E hoje nós vemos uma sociedade doente. Está na moda a tal síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional por fazer muitas coisas e esquecer de si mesmo. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras síndromes. Homens de pouca fé, por que tendes medo? Por que tendes medo? A resposta é fácil. É porque você ainda não buscou o Senhor como deveria estar buscando. Repito e digo novamente, assim como eu tenho dito esses últimos tempos, é preciso uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, de fidelidade a Cristo Jesus, através da nossa vida de oração, viver as 5 pedrinhas, confissão, eucaristia, o jejum, a oração, a leitura orante da palavra e o Santo Rosário, mas também a oração pessoal. Mas também a imagem que Mateus quer retratar para nós é que nós estamos nesta grande barca que é a igreja. E não podemos esquecer que é Cristo Jesus que está no comando. E por isso nós precisamos buscar esta intimidade com Ele na nossa vida de oração, porque sem vida de oração não há santidade de vida. Sem vida de oração nós não alcançaremos a santidade e o paraíso. E nós precisamos buscar, sim, a santidade para que nós possamos apressar a vinda gloriosa do Senhor, porque Ele está voltando. E não queira ser pego desprevenido de qualquer forma, de qualquer jeito. Ou santos, ou santos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.